Olá! Sejam muito bem-vindos a este guia. Sabe, a ideia aqui é bem simples: ajudar um bebê a dormir de forma independente, mas com todo o carinho do mundo. A gente vai mergulhar num passo a passo, sempre com muita empatia e, o mais importante, sem nenhum tipo de julgamento. E logo de cara, uma mensagem que precisa ser dita. Se um bebê só dorme no colo, essa não é uma situação isolada. Longe disso, milhares e milhares de famílias passam exatamente pela mesma coisa. É uma das experiências mais comuns e, vamos ser sinceros, né? É exaustiva. Então, o primeiro passo é respirar fundo e entender que isso é super normal. Bom, e qual vai ser o nosso caminho hoje? A gente começa entendendo por que o bebê precisa tanto de colo. Depois, vamos montar um plano de sono perfeito, conhecer 3 métodos de transição bem gentis, aprender a superar os obstáculos que sempre aparecem e, por fim, fechar com um plano de ação de 21 dias. Tudo bem organizado para a jornada ser o mais tranquila possível. Então vamos lá, começando pelo começo, seção 1, por que o bebê precisa de colo? Antes de pensar em mudar qualquer coisa, é fundamental a gente entender a raiz do comportamento, né? Afinal, por que o colo tem esse poder quase mágico? Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. Por que esse toque é tão mágico? A resposta, olha, não é uma coisa só, mas ela é fascinante e ajuda muito a gente a ter mais compaixão com todo o processo. Porque, já adiantando, não se trata de manipulação de jeito nenhum. É sobre necessidades muito, muito profundas. E as razões são basicamente 3. Primeiro, as biológicas. O calorzinho, os batimentos do coração, tudo isso lembra o útero, o lugar mais seguro que o bebê já conheceu. Depois tem o fator evolutivo. Pensa só, para os nossos ancestrais, estar perto de um adulto era sinônimo de proteção, de sobrevivência mesmo. E claro, tem a parte prática. O bebê aprende, ele faz uma associação. Colo é igual a sono. Simples assim. Então, ponto central, o que a gente precisa guardar daqui é isto. É uma necessidade real. Não é manha, não é manipulação. Quando um bebê chora pedindo colo, ele está comunicando uma necessidade genuína de segurança, de conforto. E só de entender isso, a nossa perspectiva, a nossa abordagem para a situação toda já muda completamente. Tá, mas e aí, qual a hora certa para começar essa transição? Bom, o ideal é ficar de olho em alguns sinais. O bebê já passou dos 3 meses? Está saudável, ganhando peso direitinho? Já existe uma rotina durante o dia mais ou menos estabelecida? E talvez o mais importante de tudo, a família, os cuidadores estão mentalmente preparados para serem consistentes? Porque, olha, consistência vai ser a palavra-chave. Beleza, agora que a gente já entendeu o porquê das coisas, vamos para a parte prática, para o como. E aqui vai uma dica de ouro: a preparação é metade do caminho. Antes de aplicar qualquer método, a gente precisa criar o cenário ideal para o sono acontecer. E como é que se cria esse ninho perfeito? Bom, primeiro, o básico do básico: segurança. Um berço com colchão firme, lençol bem justinho e mais nada. Zero bichinhos, zero protetores. A temperatura do quarto também ajuda, algo em torno de 20 a 22 graus. Para criar uma atmosfera calmante, ruído branco e escuridão total são ótimos aliados. E tem uma dica profissional aqui que é sensacional: esquentar um pouquinho o lençol com uma bolsa de água quente. Claro, tem que tirar a bolsa antes de colocar o bebê, né? Mas isso evita aquele choque térmico do colo quente para o berço frio. Outro ponto crucial é a rotina. A previsibilidade é a melhor amiga do sono do bebê. Sério. Imagina uma sequência que se repete toda a santa noite. Um banho morninho, uma massagem relaxante, depois um pijama confortável, já com as luzes mais baixas, uma última mamada bem tranquila e, para fechar, sempre a mesma musiquinha ou uma história bem curta. Essa repetição funciona como um aviso para o cérebro do bebê de que a hora de dormir está chegando. E aí, o passo final: colocar no berço sonolento, mas ainda acordado. A chave aqui é uma só: consistência. Tudo preparado? Ambiente ok? Rotina ok? Então agora a gente pode falar dos métodos de transição. E aqui é importante dizer, não existe fórmula mágica, não existe uma solução que sirva para todo mundo. Por isso, vamos ver 3 abordagens diferentes. A ideia é que cada família possa escolher aquela que faz mais sentido para a sua realidade, para o seu jeito de ser. Dando uma olhada rápida, a gente tem 3 opções. O método pegar e colocar é ótimo para bebês mais novinhos, de 3 a 6 meses, que precisam de mais colo mesmo. Já o método da cadeira é mais indicado para os maiores, de 6 meses, e a ideia é ir se afastando aos poucos. E por último, o adiamento gradual da hora de dormir, que funciona bem para aqueles bebês que, sabe, lutam contra o sono. Vamos dar um zoom no método da cadeira? Olha só como ele é gradual. Nas primeiras noites, a pessoa fica ali, do ladinho do berço, usando o toque, a voz para acalmar.
Depois de uns dias, afasta um pouco a cadeira e usa só a voz. Mais para frente, a cadeira vai para mais longe, depois para perto da porta. Até que, finalmente, depois de umas 2 semanas, a presença já não é mais necessária dentro do quarto. É um processo lento, feito para que o bebê se sinta seguro em cada etapa. Agora, o pegar e colocar, como funciona? É um ciclo. Coloca o bebê sonolento no berço. Se ele chorar, a ideia é esperar 1 minutinho, 2, ver se ele se acalma sozinho. Se não, pega no colo, mas só até acalmar, não até dormir. Assim que o bebê se acalmou, coloca de volta no berço. E repete, quantas vezes for preciso. Sim, exige paciência, mas a mensagem que fica para o bebê é: o colo está aqui para te acalmar, mas o berço é o lugar de dormir. Ok, mas a gente sabe que na vida real as coisas não são uma linha reta, né? Vão ter desafios, vão ter noites difíceis. É super importante já se preparar para isso, para não desanimar no primeiro obstáculo. Então, vamos falar sobre como superar esses percalços. E aqui vem a pergunta de R$1 milhão, não é mesmo? O que fazer quando o bebê acorda chorando no exato segundo em que encosta no berço? Quem nunca passou por isso? Essa talvez seja a maior frustração de todas. Mas a boa notícia é que tem um plano para lidar com isso também. É um plano de resposta em 4 passos. Primeiro passo, calma. Espere 1 ou 2 minutinhos antes de fazer qualquer coisa. Muitas vezes o bebê só resmunga e volta a dormir. Se o choro continuar, o segundo passo é tentar acalmar com ele ainda no berço. Uma mão na barriguinha, um shhh. Não funcionou? Passo 3. Aí sim, pega no colo, mas sem sair do quarto. E assim que ele acalmar, passo 4. De volta para o berço. A ideia é ser gradual e manter um ambiente de sono. E por favor, é preciso guardar essa frase no coração. 2 passos para frente e 1 para trás ainda é progresso. Vão ter noites ruins, vão ter regressões por causa de dente nascendo, de salto de desenvolvimento. Isso não quer dizer que tudo foi por água abaixo. Quer dizer apenas que é preciso ter paciência, respirar fundo e continuar sendo consistente. Bom, para amarrar tudo isso que a gente viu, vamos a um plano de ação concreto. Organizar tudo numa estrutura de 21 dias ou 3 semanas ajuda a tornar o processo todo menos assustador, mais gerenciável, sabe? Olha só que legal essa divisão. A primeira semana, do dia 1 ao 7, é só preparação. É hora de firmar a rotina, arrumar o ninho e escolher o método. Nada de mudança ainda. A segunda semana, do dia 8 ao 14, aí sim é a implementação. É a hora do trabalho duro de aplicar o método escolhido com consistência total. E a terceira semana é a de consolidação. Manter a rotina, firmar os novos hábitos e, claro, celebrar cada pequena vitória. Dividir assim faz tudo parecer bem mais possível, né? E agora, pra gente ir fechando, fica uma reflexão. Porque essa jornada é sobre muito mais do que simplesmente ter os braços livres de novo. Claro que isso é ótimo, mas o objetivo final é ainda maior. É sobre dar a uma criança o presente do sono. Um presente para a vida inteira. Ensinar um bebê a se acalmar, a encontrar conforto e a adormecer por conta própria é, na verdade, ensinar uma habilidade. É um presente de autorregulação, de bem-estar, que vai ecoar por toda a vida dele. Então a pergunta que fica é: qual o primeiro passo dessa jornada? É um caminho que exige paciência, consistência e, acima de tudo, muito amor. Mas o resultado é um presente de autonomia com um impacto que pode de verdade durar